Você sabia que Hollywood produziu uma série que respeita as mulheres? Nada de Mary Sue, nada de meninas superpoderosas, nada de feminismo exagerado. Não acredita? Então vem comigo. Não! Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E hoje o vídeo tá especial porque eu vou falar das personagens femininas de Shogun. Já falei várias vezes aqui no canal sobre como uma história pode ser recompensada quando você dá atenção ao real feminino das suas personagens mulheres. E é sempre um prazer tocar no assunto novamente e trazer exemplos. E a melhor notícia é que esse é um exemplo contemporâneo. Estamos em 2024, plena era woke florescendo e apodrecendo ao mesmo tempo em Hollywood. E do meio desse mar de lama surge a flor de lótus que são as mulheres de Shogun. Então, sem mais delongas, já clica aí nesse botão de curtir, já clica na inscrição, já ativa o sininho da notificação e bora conhecer quem são essas mulheres. Um breve contexto: Shogun é uma série que adapta o livro escrito em 1975 por James Clavell, de mesmo nome. Nesse livro, o autor romantizou alguns episódios da história japonesa a partir de personagens que têm uma contraparte no mundo real. Em específico, a rixa entre Tokugawa Ieyasu e Ishida Mitsunari. Esses caras realmente tiveram um conflito entre os seus respectivos exércitos, num conflito que ficou conhecido como Batalha de Sekigahara, a qual é retratada no livro Musashi, inclusive, mas não na série Shogun. A série, na realidade, trata das maquinações até chegar em tal conflito, porque é o resultado deste que tornou Ieyasu Tokugawa, aqui ainda estou falando de história japonesa, em Shogun, título concedido ao líder supremo do Japão, que reunia na mesma pessoa o poderio político e militar. Em Shogun, tanto o livro do James Clavell quanto a série, que foi transmitida pela FX, Ieyasu Tokugawa tem a sua contraparte em Toranaga e Ishida em Ishido. Sim, os nomes são bem parecidinhos. Há outras personagens que também possuem contrapartes históricas, que é o caso do John Blackthorne, um marinheiro inglês cujo navio literalmente afundou ali nos mares japoneses e acabou ganhando um papel em todas as maquinações políticas do Toranaga. E a Mariko, uma das personagens formidáveis que vou falar adiante. Eu só precisava dar esse contexto antes de chegar no que eu realmente quero dizer nesse vídeo, que é o papel da mulher quando muito bem empenhado em uma ficção. Portanto, esse vídeo não é uma resenha de Shogun, mas eu posso tirar um minutinho aqui para elogiar essa série do começo ao fim. Como a adaptação funciona muito, a ponto que até o próprio R.R. Martin, que é autor do Game of Thrones, elogiou pra caramba no blog dele. Inclusive, falei disso nesse vídeo aqui. Há interpretações fenomenais, como a da atriz que fez a Mariko, e o Toranaga é interpretado por ninguém menos do que Hiroyuki Sanada. Se você conhece o Sanada, tu sabe que ele nasceu para fazer esse tipo de papel. E a série é toda muito boa, muito inteligente, muito humana. Realmente honra o livro do James Clavell, mesmo com todas as adaptações que fez. Eu vi algumas poucas reclamações online de que a série deu foco demais para as mulheres. E isso é verdade se você comparar com outra série também de Shogun, que foi feita há décadas atrás. E você pode dizer que esse foco no feminino agora em 2004 é um fruto do nosso tempo, mas não deixa isso te deter. Nem por isso é um produto de cultura de entretenimento woke. Muito pelo contrário. Ela faz jus ao foco que dá nas mulheres. Realmente vale a pena conferir essa nova abordagem, que além de linda e interessante, preenche todas as caixinhas da qualidade técnica. Então, fica a dica. Assistam Shogun. Se você gostar de história japonesa como eu gosto, a chance de você curtir essa série é gigante. Mas agora vamos à mulherada. Olha, quando eu digo que Shogun não é woke, é porque, em se tratando de uma série que conta um período histórico, ela não ousa romper os limites de onde as mulheres se encontravam naquela cultura retratada. E sim, a série admite que há uma diferença gigantesca na forma como as mulheres eram tratadas naquela época em relação a agora, especialmente no Japão,
uma cultura forjada no endurecimento emocional, tanto de homens quanto de mulheres. Então as moças de Shogun, para agir e brilhar, seja como pessoas ali na história ou como personagens aos nossos olhos, precisam ser muito boas, fortes, potentes, memoráveis. Você não vai ver uma mulher brabona, general de um exército. Isso não existe no Japão feudal. Talvez haja algum episódio ou outro de uma guerreira ninja escondida numa Vila da Folha qualquer, mas essa não é a regra, ok? A regra cultural do Japão feudal, de fato, é que mulheres são submissas aos homens. Mas há que ressaltar que lá os homens também são submissos à vontade de outros homens. A não ser que você seja um imperador, ou um grande líder, ou o próprio Shogun, esses jogos de poder rolam o tempo inteiro. Inclusive, a menção de jogos de poder é uma ótima maneira de colocar a primeira personagem a ser analisada aqui. A Mariko é uma personagem que ela encanta e intriga desde a primeira cena. Primeiro porque a atriz, Ana Sawa, ela é muito linda e ela tem um olhar sereno e misterioso. No instante em que a câmera capta o olhar dela, você se vê preso numa hipnose de conspirações. Você começa a tentar imaginar tudo que ela esconde, que vida ela viveu, a quem essa mulher é leal. Ela é elegante e sábia, e é dessa forma que ela resolve todos os seus conflitos. Isso é notável até na vestimenta dela, porque Mariko se veste com aquelas roupas ricas de alguém que tá numa corte. E no meio daqueles kimonos, daquela seda, daquela coisa linda, há um crucifixo. E o motivo para tal, eu não vou dizer aqui. Assista a série porque a Mariko tem um passado spoilerífico maravilhoso. A série também não queima cartucho e nem desperdiça tempo com seus personagens, pois tudo isso que eu tô falando da Mariko é a primeira cena dela. Ela já aparece para resolver um conflito terrível, pois ela precisa consolar uma mulher a aceitar uma tragédia que não tem como evitar, porque isso envolve o modo de viver deles, o respeito que eles têm pelas figuras de autoridade. O que a Mariko pode fazer nesse caso é consolar a mulher e evitar que uma tragédia maior aconteça. Chega uma hora que você fica assim, meu Deus do céu, essa mulher tão serena guarda tanto dentro de si. Quando você entende o passado dela e o papel que ela exerce na história de Shogun, tudo faz sentido. Lembra que eu falei que há uma disputa gigantesca política e militar entre o Toranaga e o Ishido? E que chega o John Blackthorne, né, o náufrago, para poder colocar uma lenha na fogueira? O Toranaga recruta a Mariko para servir de tradutora desse cara. E essa é apenas uma das funções que ela exerce, pois o principal papel dela é de justamente ajudar o senhor Toranaga a atingir o poder. Ela está envolvida na política e tem os seus motivos para isso. E por falar em motivos, a Mariko é uma personagem tão fechada que a Ana Sawa, a atriz, com a sua atuação, convida você a entender o mundo interno dessa personagem. É aquilo que a gente chama de atuação sutil. Mas não se engane, não é porque as expressões faciais no rostinho da Mariko são literais microexpressões que você não vai sentir muito com ela. Ai, dá pra fazer um vídeo inteiro só com Mariko, mas agora é o momento de falar da segunda personagem feminina incrível, que é Fuji. Fuji é aquela personagem que surpreende todo mundo que assiste Shogun. Você olha pra ela e o que você vê? Ela é a mulher de um cara. Ela é mais uma esposa inserida na sociedade feudal japonesa. Tem uma aparência frágil. Ela parece uma bonequinha de porcelana. Sempre submissa, sisuda de palavras. Ela chega a ser meio fofa. Você olha pra Fuji e quer colocar ela num potinho. E através somente dessa dimensão, a Fuji é aquilo que a feminista moderna odeia. E pra mim não teria nada de errado em ela ser uma personagem assim, uma vez que ela tá retratando a realidade ali
do Japão feudal. Shogun pega essa personagem que tinha tudo pra ser um NPC, sabe, praticamente uma figurante, e coloca ela num nível supremo. Chega um determinado episódio em que você descobre quem é Fuji de verdade. E vou te falar, a mulher é mais marrenta do que a Capitã Marvel. Tá, tô brincando, não é bem isso não. A história de Fuji começa quando uma tragédia abate a sua família. No mesmo dia, ela perde o marido para um seppuku, que é o suicídio ritual japonês, e o seu neném. E como se isso tudo não bastasse, ela ainda tem que obedecer o Toranaga e se tornar esposa / consorte do estrangeiro que naufragou lá no Japão. E ela vai! Você vê o tempo todo o descontentamento estampado no rosto dessa mulher. Por óbvio, né? Ela sequer tem a chance de viver o seu luto. E não estou romantizando, é claro, mas é um fato da cultura japonesa antiga. Lá naquela época era esperado que homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, cada um cumprisse a sua devida obrigação. Da mesma forma que um samurai poderia morrer em campo de batalha pelo seu senhor, ou até mesmo tirar a própria vida, uma mulher precisava obedecer até o último ponto de um decreto do senhor do feudo onde ela morava. Mas é justamente nessa situação tão adversa que o caráter da Fuji floresce. Chega uma hora que tem uns samurais que aparecem querendo tirar as armas do seu novo marido, o estrangeiro, que eles chamam lá de Anjin, inclusive. E é claro que o estrangeiro não quer ficar desarmado, né? Afinal, ele já tá vulnerável o suficiente naquela situação. Aí começa a rolar aquela tensão entre homens, sabe como? Entre meninos ali, a testosterona tá voando para todos os lados e um conflito tá prestes a acontecer e pessoas estão prestes a se machucar e os vasos estão prestes a se quebrar. Como mulher, eu super entendo isso. Mas a Fuji simplesmente resolve tudo. E eu não vou falar como, porque é um spoiler, a série tá muito recente, mas quando você vê, você vai falar assim: caraca, essa Fuji é mais braba do que o samurai. Ela resolve tudo de uma maneira feminina, não só munida de diplomacia, mas com uma esperteza que mulher tem. A nossa essência feminina é exaltada nessa série o tempo inteiro. Ela te mostra que o fato de uma mulher não empunhar uma espada e não ir para um campo de batalha não a torna inferior aos homens que fazem isso. E ainda que naquele caso histórico específico a mulher estivesse sim em posição de submissão, seu caráter sempre brilhou. Você, homem, quando assistir essa cena, vai olhar para Fuji e provavelmente vai se lembrar de uma irmã, de uma mãe, até mesmo da sua mulher. Anjin-sama! A Fuji é uma leoa com carinha de chihuahua. Não tem melhor definição para essa mulher. E é interessante a Fuji, porque diferente da Mariko, que possui um papel mais político ali nas tramóias que rolam em Shogun, Fuji é aquela que provoca mudanças da sua própria casa. Afinal de contas, ela influencia para melhor a vida do Anjin, o estrangeiro que virou marido dela. Saindo da Fuji, infelizmente, porque ela é maravilhosa, e retornando aos personagens mais politizados, eu menciono a terceira mulher da lista, que é a Oshiba. Essa é interessante porque até agora nos reportamos as mulheres que exercem um papel mais heróico em Shogun. E Oshiba é mais puxada para vilania. Mas tenha em mente que até a vilania de certos personagens é extremamente complexa. Shogun não é uma história clássica tipo Star Wars de bem contra mal. Shogun é a história de dois caras que querem poder e a influência que esse conflito exerce em todos ao redor. É bem mais complexo. Talvez nem seja certo chamar Oshiba de vilã. Algo que eu posso dizer dela que a define e a diferencia de Mariko e Fuji é que Oshiba é mãe, dessas que protege o filho a todo custo. E o filho dela precisa mesmo de muita proteção porque se trata do herdeiro do Taiko. Taiko é o título do antigo líder japonês, antes de voltar a essa coisa de Shogun. Sendo assim, o filho de Oshiba tem um alvo nas costas desde quando nasceu. E tanto o Toranaga quanto o Ishido têm profundo interesse nesse garoto, pois estar ao lado dele implica em poder político. E nessa história, a princípio, a Oshiba, uma mulher bem fria e calculista, está por trás de todas as maquinações políticas contra o próprio Toranaga. E como se isso não bastasse,
ela e Mariko têm um passado. Elas se conheciam desde a infância e foi justamente o jogo de poder que definiu para onde cada uma delas caminhou quando adulta. Sendo assim, mais uma vez, é o ponto de vista de mulheres que precisaram se ajustar num mundo, sim, extremamente masculino. É por isso que Oshiba não só pensa nos seus interesses e no do seu filho o tempo inteiro, como ela também não tem medo de se meter na lama política, na lama da tramóia, da espionagem e da violência. Oshiba é aquela personagem que quando ela tá na tela, você sabe que alguma M vai acontecer. Com isso eu encerro a análise mais detalhada dessas 3 específicas mulheres, mas digo uma coisa, não há uma mulher em Shogun que seja desperdiçada, mas elas desempenham um papel menor e por isso não couberam nesse vídeo aqui. Finalizo repetindo que eu amei o que fizeram com essas mulheres, mesmo numa cultura onde elas foram claramente reprimidas. Quando a gente reclama que esse filme ou outro é muito woke e feminista, não estamos exaltando valores ruins que serviram para reprimir mulheres ao longo da história. Estamos apenas declarando que queremos mulheres de verdade nas nossas histórias. Livros, filmes, séries, videogames, desenhos, etc e tal. Eu não preciso das Mulans, das Reis, das Capitã Marvel e agora dessas meninas aí que estão em The Acolyte. Eu preciso de Mariko, Fuji, Oshiba. Mulheres que com suas virtudes e defeitos representam a alma feminina e que acima de tudo são personagens boas para o entretenimento, interessantes de acompanhar e que no fim das contas me fazem refletir. A despeito da posição que ocupavam, influenciaram pessoas individualmente e a sociedade no coletivo. Dá pra dizer sem sombra de dúvida que elas são o coração da série. É por isso que Shogun respeita as mulheres. Ao invés de negar a realidade, entrega humanidade para essas personagens. E acho que essa é uma das raras vezes em que posso dizer nesse canal, sem sombra de ironia e com muita felicidade, eu me senti representada. Especialmente por você, Fuji. Eu quero te colocar num potinho, você linda, maravilhosa, perfeita, me representa. Ai meu Deus, eu sou Fuji inteira. Esses filmes e séries com viés progressista não respeitam a mulher. Pelo contrário, subestimam a capacidade das mulheres de serem personagens em histórias sem ser zero defeitos, super poderosas e perfeitas. Ou sem se parecer com homens em muitos aspectos. O que eu considero extremamente machista, mas isso é caso para outro vídeo. Enfim, eu tenho esse canal e com certeza vou divulgar coisa boa quando aparece. E falando em divulgar coisa boa, tiro esse espaço para agradecer aos membros do canal. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. E agora que eu sei que você vai terminar o vídeo e vai correr para assistir Shogun, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye!